Abra a tua palavra, amado, no livro, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35. Amém? Ao invés de eu ler sozinho, eu gostaria que nós lêssemos juntos. E eu gostaria que você lesse com força. Amém? A palavra do Senhor diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos ler de novo 35? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, e eu gostaria que essa pergunta fosse respondida, não por todos, mas por quem quiser participar. Na sua concepção, eu queria pedir só licença aos jovens há mais tempo, aí que eu queria escutar da moçada. Na sua concepção, o que é amor? Facinho pergunta, irmãos. Bico. Na sua opinião, o que é amor? Cada um tem uma opinião, certo? A gente conversa com pessoas, cada um tem uma opinião. Ainda que exista um crivo, que não é emanador de opiniões, mas de posições e bem consolidadas, cada um tem a sua opinião. Gostaria de saber sua opinião, sua concepção. Vou começar com um aqui, ó, que está aprendendo agora. E aí, Marcelo, na sua opinião, o que é amor na sua concepção? Em rápidas palavras. Não vale falar Giovana. Entrega. Certo. Mais alguém? Peraí, acabou. Oi? Não deu para ouvir? Fala de novo, Marcelo. Igual no jogo lá. O sentimento. O que mais? Entrega. Entrega e sentimento, ele falou. E aí, na sua concepção, o que é amor? Na concepção do Marcelo é entrega e é sentimento. Não tenho medo de errar, irmãos. O que é amor na sua concepção? Alguém? Peraí, Lu. Sentimento sincero sobre algo. Sentimento sincero sobre algo. Bruno, você pode levar o microfone ali para a Aline, que ela vai falar. Ela levantou a mão. Um sentimento sincero, Lucas, perdão, sobre algo. Então, o amor é um sentimento, o amor é um sentimento aqui, o amor é um sentimento sincero ali. Na sua opinião, Aline? Eu acho que o amor é fazer algo por alguém que você acha que você não faria nem por você, às vezes. Muito bem. Fazer algo por alguém que você não faria por si próprio. Muito bem. Mais alguém? Você dá opinião? Não vai acabar com a pregação, vai devagar. Não, brincadeira. A Bíblia fala que Deus é amor, né? Mas às vezes não seja um sentimento, mas sim uma escolha. Eu escolho amar você. Poxa vida, eu escolho amar você. Muito bem, é uma escolha. Mais alguém? Rachel, perdão. Bom, a gente saiu de alguém que está amando para alguém que também está começando tempo novo. Eu não acho que seja muito sentimento, acho que é consequência da prática. Você pratica amar, você pratica isso. Então Deus agiu, Ele amou porque Ele agiu por nós. É uma ação. Muito bem, glória a Deus. Então nós tivemos duas verdades, né? O povo mais novo aí falando que amor é sentimento. Sabe de nada, inocente.
procurei pesquisar à luz da palavra o que seria amor. E eu escrevi aqui algumas coisinhas. Amor é um verbo, é mandamento e necessita prática. Aí eu escrevi uma frase de um livro que eu li, achei maravilhoso, chama Face Oculta do Amor, esse livro. Lá ele diz assim: apesar da faceta sentimental, o amor tem que ser baseado em escolhas morais sintonizadas com a vontade de Deus. Então nós temos uma alteraçãozinha aqui, irmãos, acerca do que os amados opinaram. Amor, na verdade, irmãos, ele é uma ação. É o que a Raquel falou, eu escolho amar. O amor, por incrível que pareça, e essa frase desse livro eu achei assim, fantástica. O amor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma faceta sentimental. É ou não é? É. Tanto é que eu comecei propositalmente perguntando para os mais jovens, por conta de experiência mesmo. Traz uma faceta sentimental. Nos dias de hoje, então, é impressionante. O amor, ele é puro sentimentalismo, irmãos. Tanto é que as pessoas têm o hábito de dizer que quando tiveram, em alguns casos, quando tiveram relação com outra pessoa, eu fiz amor com fulano. Não fez nada. Aquilo não passou de uma paixão. Que não tem nada a ver com amor. Paixão e amor são coisas diferentes. Sensualismo e amor são coisas diferentes. O amor, irmãos, ele está num patamar altíssimo. Altíssimo. Praticamente equiparado com a palavra de Deus. Esse é o amor. Porque existem amores. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Existe mais de um amor. Sim ou não? Existe. Eu vou dizer assim para o Marcel: Marcel, eu te amo. Eu vou dizer para Sara: Sara, eu te amo. É a mesma palavra, eu te amo. Mas o amo é diferente. São faces diferentes, são maneiras diferentes. E às vezes, amados, principalmente nos dias de hoje, com o apelo que nós temos hoje acerca do sensualismo, irmãos, esse livro que se chama Face Oculta do Amor, olha, eu indico assim demais, principalmente para nós jovens há menos mais tempo, irmãos. Ele trata essa questão do sensualismo de uma maneira impressionante, é libertador esse livro. E ele trata acerca disso, do sensualismo. O amor, na verdade, irmãos, ele está sendo cada vez mais escoado, está sendo lançado fora. Por quê? Porque, olha, se o amor é um verbo, então ele demanda ação. Certo? Sim ou não? Sim. Eu pratico o amor, é o que a Raquel falou. Nós vamos ver que o amor, aliás, já começamos lendo, o amor ele é um mandamento. O mandamento, irmãos, você tem que gostar dele para cumprir? Não. Se você não tem que gostar para cumprir, cai-se por terra que é um sentimento. Porque o sentimento é algo que você faz porque você gosta de fazer. Você tem um sentimento acerca daquilo. Eu jogo futebol, por quê? Porque quando eu jogo futebol, eu me alegro, às vezes. Quando eu jogo futebol, eu não penso nos meus problemas. Quando eu jogo futebol, eu me sinto feliz porque eu marco um gol, eu me sinto realizado. Tá vendo? São sentimentos. Agora o amor não, irmãos. Guarde isso no teu coração. O amor ele é verbo, mandamento e necessita de prática. Eu queria pedir para que você abrisse a tua Bíblia na segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7. Então o amor, irmãos, só para recapitular aí, ele é um verbo, é um mandamento e ele necessita prática. Vamos lá, 2 Pedro 1, 7. Quase que no finzinho da Bíblia lá. Gostaria que todos abrissem para que vocês pudessem aí acompanhar a leitura. Amém? Eu vou ler para os amados, acompanha aí. 2 Pedro 1, 7. E a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, amor, ou caridade. Vou ler de novo. Vamos começar no 5 lá para ficar mais claro. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal amor. Ficou claro para vocês? Quando eu li, não.
E a piedade é amor fraternal, e o amor fraternal, amor, que monte de amor que é esse? Amor, amor, amor. Então, irmãos, como é que funciona? O Novo Testamento da Bíblia, ele foi escrito em grego, certo? E na tradução, a língua grega, a língua hebraica, inclusive a maioria delas, uma palavra tem um sentimento, uma tradução específica, tem um foco específico. Então, por exemplo, no Brasil nós temos esse problema que eu acabei de falar para vocês. Eu falo eu te amo para o Marcel, vocês sabem que eu amo ele como amigo, porque vocês me conhecem e conhecem a ele. Eu falo que eu amo a Sara, vocês sabem que eu amo ela como minha esposa, como minha mulher, porque vocês conhecem ela e conhecem a mim. Só que no português é assim, para tantas outras coisas, né? Se você chegar para alguém e falar assim, você está uma bola, a pessoa de fora vai falar, como que a pessoa está uma bola? Mas a gente sabe que é uma bola. É a mesma coisa, irmãos, é uma palavra tendo mais do que um significado. Então, no grego, no hebraico e tantas outras línguas, uma palavra tem um significado apenas, e só, não tem mais de um significado. E é interessante, irmãos, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Essa passagem aqui de Pedro foi escrita em grego. E no grego existem 4 amores, um para cada tipo de manifestação, um para cada tipo de foco. Vou ler aqui para os irmãos. Existem 3 primeiros amores, chama-se Eros, Filéu ou filha e Storge. Esses 3 amores. O Eros é o amor carnal, no grego. É a parte consciente do amor, eles chamam. É o amor homem e mulher, é o amor da atração física, é o Eros. Daí que vem a palavra erótico, por exemplo, é de Eros. Filéu ou filha significa o amor de amizade e amigos. Por exemplo, o meu amor com o Marcel é um amor filha, no grego. O Storge é o amor familiar, é o amor de pai e filho. O ser humano, irmãos, quando ele nasce, desde que Adão caiu, o ser humano começou a nascer com esses 3 amores. Antes ele nasceu com 4. Eu vou falar para os amados qual é o quarto. Mas hoje o ser humano ele nasce com esses 3 amores: o Eros, o Filéu e o Storge. Então você nasce, você sai da barriga da tua mãe, você já nasce com o amor Storge, sim ou não? É difícil às vezes você tirar uma criança da mãe. Por quê? Porque tem amor, ama a mãe, ama o pai. Quantas crianças que às vezes o pai bate no filho, bate na filha, e a criança vai lá, abraça a perna do pai, ama o pai, por quê? Porque tem um amor Storge. O Filéu ou filha é o amor de amigos. Então você nasce, você tem um amor Storge. Você começa a crescer e você adquire esse outro amor, que é o Filéu. Você começa a ter amor pelos seus amigos. Você começa a criar vínculo com os seus amigos. Então tem pessoas que às vezes o Senhor recolhe, são amigos nossos. Nosso coração fica arrasado. Por quê? Porque nós amávamos. No Eros? Não, no filha. Amor de amigo. Tem pessoas hoje que quando você passa mal, quando você não está bem, quando você precisa de uma palavra de apoio, quando você precisa de oração, você liga. Por quê? Porque entre você e esse irmão que você está ligando, existe amor. No grego ele era chamado de filéus, o amor de um amigo para com o outro. E o Eros veio um pouquinho depois. Na verdade era para vir só depois do casamento, isso é o certo. Que é o amor homem e mulher, é o amor da atração. Na verdade você começa a namorar com uma pessoa e você provavelmente vai casar com ela, você orou tudo, mas porque entre vocês dois você a acha bonita, na sua concepção ela é bonita, e na concepção dela você é bonito, porque Deus faz milagre também, então na concepção dela você é bonito. Então esse é o amor Eros, cria-se aí o amor Eros, que é o amor homem e mulher, o amor da atração. Então esses 3 amores o homem começa a desenvolver ao longo do tempo. Por exemplo, todos que estão aqui, apesar de alguns terem nascido na igreja, você viveu no mundo lá fora, e um dia você errou, um dia você pecou, um dia você caiu. Alguém precisou ensinar para você que você tinha que amar o seu pai e sua mãe? Às vezes o Senhor precisa nos admoestar, sim, verdade, para que nós venhamos a honrar nosso pai e nossa mãe, sim. Mas o amor ao teu pai e à tua mãe, alguém precisou ensinar? Não. O amor para que você pudesse ter um amigo seu, lá no prezinho, aquele que você vivia passando a perna nele lá no balde de areia, lá no tanque de areia. Alguém precisou ensinar? Não.
A professora não pegou, chegou e falou assim: olha, você precisa amar a sua amiguinha, viu? Não. Um dia você chegou lá com medo, com receio, sentou duro na sua cadeirinha, pequenininha, na nossa época da lancheirinha de jeans do lado aqui assim, só olhando assim para a professora. Aí chegou um outro meio assim do seu lado, olhou para você olhou para ele: vamos ser amigos? Vamos. E vocês começaram a ser amigos. Esse é o amor filéus. Alguém te ensinou esse amor? Não. Você começou a desenvolver. Isso é maravilhoso, é de Deus. E aí tem o amor eros, para os que estão casados, para os que estão noivos, para os que estão namorando, ou porque já tem eros por alguém, mas a pessoa que tem eros não está sabendo que você tem eros por ela. Mas alguém precisou te ensinar? Alguém precisou chegar para você e falar assim: olha, filho, loira de olho claro é de Deus. Não, irmãos, ninguém precisou ensinar para mim. Eu que fui buscar. Por quê? Concepções do meu coração, coisas inerentes do homem. E isso, irmãos, né, um parênteses, infelizmente tem se tornado uma podridão. Por quê? Porque hoje a idade aí mínima que a moçada anda se beijando por aí está cada vez menor. Ridículo. Não tem mais pudor nenhum. E cada vez está ficando pior. É o amor eros. O diabo precisa demais desse amor. É a carnalidade, o frisson, é a raspada, aquele negócio que tem que chegar e cortar. O amor eros. Alguém precisou ensinar você isso? Hein, Beto? Alguém precisou ensinar você? Seu pai falava: Beto, como uma meio nipônica assim, Brune. Ninguém precisou ensinar, certo? Então, irmãos, nós nascemos com esses três amores: eros, filéus e storge. É do ser humano, é da carne, é daqui, desse lugar aqui. Agora, irmãos, existe um amor que é esse que nós vamos focar aqui essa noite, porque o eros, o filéus e o storge, nós já somos PhD nisso, irmãos. Isso aí a gente está precisando, na verdade, parar um pouco de ter, em alguns casos, porque nós somos extremistas. Mas tem um que a gente precisa cada vez se afundar mais nele, que é o ágape. Esse é o quarto amor do grego. Quando a passagem de 2 Pedro 1,7 está escrita no grego, ela tem a distinção desses amores. E lá é tratado o amor ágape. Em todas as passagens quase que você olhar no Novo Testamento, e tem um site, irmãos, quem quiser depois pode me pedir que eu passe, que o pastor Cláudio passou para mim, que é a Bíblia em grego, transliterado para o português. Então eu pude tirar a dúvida nesse site, porque lá está escrito ágape, em todas as passagens. E nas passagens em que era amor de amigo, está escrito filéus. Olha que interessante. E na nossa está escrito só amor. Aí às vezes o pessoal confunde a amizade de Davi e Jonas. Por quê? Por conta disso. Porque no hebraico também tem descrição de amor. Aí Davi chega para Jonas e fala: quão amabilíssimo me eras, o meu amor por ti era maior que o amor das mulheres. Pronto, vamos criar uma igreja. Entenderam, irmãos? Então é importante às vezes nós estudarmos a essência das coisas. Qual é a tradução do amor ágape, que é o quarto amor, que é o mais importante, que é o amor de Deus para nós, que é o nosso amor para Deus, que é o nosso amor para os irmãos? A tradução do amor ágape é incondicional. Olha isso, irmãos. A hora que eu estava meditando na palavra, e eu já tinha escutado alguma coisa assim, um pouquinho assim sobre ágape e tal, mas eu nunca me aprofundei. Quando eu estava estudando a palavra, quando eu estava meditando, e eu vi a tradução do amor ágape antes de ver onde ele estava na Bíblia. E a hora que eu vi a tradução, eu vi que era incondicional, já me bateu um negócio no coração. Eu falei: meu Deus. Agora presta atenção aqui, irmãos, foca aqui agora, desliga de tudo que está passando na sua cabeça, vamos raciocinar aqui. O que é incondicional? É alguma coisa que eu fui até ver o que significava no dicionário. Aí está escrito assim, ajuda bastante: algo que não se condiciona. Nunca tinha imaginado nisso, na hora que eu li incondicional. Mas o que é, irmãos, incondicional? Incondicional, irmãos, é algo muito forte. É algo que não se mede a medidas de prisões. É algo que não se mensura. É algo que não se pode calcular. Tudo isso é incondicional. Ele não se coloca uma condição. Por exemplo, se eu falasse assim para os irmãos: irmãos, vamos todo mundo aqui subir no altar, só que por favor subam só no primeiro degrau. Isso é o quê? É uma condição. Não subam no segundo, subam só no primeiro. Isso é uma condição. O amor incondicional, irmãos, é assim, porque existem leis que o diabo coloca que não são do Senhor.
diabo vem e fala assim: ama só até o primeiro degrau. Aí o Senhor vem, te engancha e fala assim: deixa de bobeira, vem aqui, sobe aqui. Isso é incondicional. Quando um dia o Senhor olhou para mim e para a tua vida, todos os amores, irmãos, tratados de Deus para com o homem no Novo Testamento, que a tradução é grega, está escrito ágape em todos eles. Quando, irmãos, o Senhor olhou do céu e contemplou a tua vida, quando Deus amou o mundo de tal maneira, quando o Senhor colocou, hoje o Senhor ele é advogado junto ao Pai para advogar a tua causa, quando Ele te chama de filhinho, tudo isso, amados, o Senhor está exercendo sobre a mim e sobre a tua vida o amor ágape, que é o amor incondicional. Na hora da ministração dos louvores, a Miriam falou assim: como você se enxerga? O que você pensa a respeito de si mesmo? Às vezes, irmãos, nós colocamos algumas verdades na nossa cabeça, que são verdades nossas, particulares do homem. E isso, às vezes, irmãos, nos condiciona. Às vezes não, sempre. De tal maneira que, às vezes, você não consegue sentir o amor ágape no teu coração, na essência dele, porque o teu coração está cheio de condições. Era como se existissem, irmãos, várias portas. Nosso coração ele funciona assim. Existem várias portas, várias entradas. Algumas portas só se fecham ao longo do tempo. Uma pessoa que se frustrou num relacionamento, ela vai tentar fechar a porta do relacionamento, mas a porta da amizade não. São portas. E às vezes, irmãos, nós pegamos e fechamos, trancafiamos todas. E nós olhamos para o Senhor e falando assim: olha, Senhor, o Senhor entra aí no meu coração, eu te reconheço como único suficiente Salvador sobre a minha vida, o Senhor entra, amém? Pode fazer o que o Senhor quiser, mas fique na sala, por favor. Talvez eu esteja te horrorizando, irmãos, mas eu preciso te dar uma notícia: eu e você fazemos isso. Por quê, irmãos? Porque quando o amor incondicional, que é o amor do Senhor, que não se mete a condições, que não se coloca em meio à mensura de nada, começa a entrar nessas portas espirituais, o Senhor começa a cavar, irmãos, Ele começa a tirar coisas que nem nós queríamos que Ele mexesse mais, mas coisas que foram guardadas sem serem tratadas. E é por isso que todas as vezes que alguém menciona aquela porta, ela começa a doer no teu coração, porque não foi tratado, porque o amor incondicional do Senhor ainda precisa inundar, ele precisa entrar. Aí você diz assim: mas o amor dele é incondicional. É incondicional, irmãos, mas o Senhor ele é cavaleiro. O Senhor ele sabe os seus limites. E o Senhor, na verdade, ele se condiciona a um pedido do teu coração, dizendo assim: eu quero, eu reconheço. A palavra diz que aquele que não pronuncia, que reconhece que Cristo veio em carne, não é filho de Deus, é do diabo. Então o Senhor ele se condiciona a algumas coisas para que por essas coisas ele possa agir nas nossas vidas. Então essa noite, irmãos, há o desafio do fruto. Nós estamos tratando do fruto do Espírito. Comece a abrir as portas do teu coração. Não sei quais são, mas o Senhor sabe. Às vezes ele já está lá 2, 3 anos, 5, 6. Mas se eu abrir vai doer tanto, eu não consigo, não posso ouvir falar. Irmãos, um versículo que a gente cansa de ouvir aqui, amados, é maravilhoso, é a maior verdade que existe. Ele levou sobre si, ponto final. Ele levou sobre si, irmãos. Você não foi feito para ficar andando com dor enclausurada no teu coração, com depressão, com angústia, com medo, com incerteza, com vergonha, o que quer que seja, irmãos. Nada disso é maior do que o amor ágape, incondicional de Deus para a tua vida. Quem falou, irmão? Quem falou que não vai dar certo porque não deu uma vez? Quem falou? Olha como o nosso coração é cheio de portas, amados. Então vai começando a abrir e vai começando a falar para o Senhor: Deus, vem e trata. Pode tirar para fora, Pai, eu estou nas tuas mãos. A tristeza, segundo o Senhor, opera o arrependimento. E a palavra diz em Provérbios que há de uma estação, o tratar, o apertar, o moldar de Deus. Ele é bendito. Ele dói, irmãos, dói. Mas ele é bendito. Por quê? Porque ele trata a ferida, cura, ela nunca mais vai doer, vai servir de testemunho para a honra e glória do Senhor, e a dor que você sente é leve e momentânea, mas o peso de glória é eterno.
Então deixa, amado, Deus sondar o teu coração hoje. Deixa Ele entrar fundo aí, no meu e no teu coração, e deixa Ele tirar o que tem que tirar. Deixa Ele tratar. Deixa o amor incondicional te invadir. Amém? Irmãos, eu cheguei à conclusão, na minha opinião, entendendo que o amor ágape é um amor incondicional. Só um detalhe que eu esqueci de falar, é o amor de Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é caridade. Lá em grego está escrito ágape. Então é o amor do fruto do Espírito Santo. Eu entendi, amados, que o incondicional é aquilo que faz valer a pena. Na minha concepção, isso é incondicional, fazer valer a pena. Por exemplo, você tem uma meta na sua vida. Cada um aqui tem uma meta. Se você não tem, tenha, porque você não ter uma meta é perigoso. Tenha uma meta. Cada um tem uma meta. Minha meta é chegar a tal lugar, minha meta é fazer isso. Nós temos metas diárias, certo ou não? Qual é a sua meta da segunda-feira? Regime e caminhada. Qual é a sua meta da sexta? Regime e caminhada da segunda. Então são metas, certo ou não? São metas. Todos nós temos metas. O que seria o incondicional? O que seria o fazer valer a pena? Eu tenho uma meta no meu coração de começar a fazer caminhada. Irmãos, vai chegar segunda-feira, 5:30 da tarde, 5 horas, vai vir aquela dor, vai vir aquela canseira, irmão. Você vai olhar para Galileu e ela vai parecer o Saara. Aí você vai olhar e você vai falar assim: não vou. Foi incondicional a sua escolha? Não foi. Muito pelo contrário, ela está completamente condicionada. Condicionada ao quê? Se o clima vai estar bom, se meu ânimo vai estar bom, se o meu humor vai estar bom, se vai ter alguém para andar comigo. Se não tiver, não dá para andar sozinho, né, irmãos? Não é isso? Caminhada é assim, sozinho não. Eu preciso de um aparelho para ouvir música. Eu preciso disso. São condições. O que é fazer valer a pena? É você decidir: eu vou fazer caminhada. Chega segunda-feira, você coloca o shorts, coloca o tênis, irmão. Dá um tapa em você mesmo, vai na frente do espelho, dá uns tapas assim, ó, e vai fazer caminhada. Isso é o que? Incondicional. É fazer valer a pena. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que realmente tem valido a pena para você? Dentro do teu coração, responde para si mesmo. Quando o Senhor me incomodou para colocar isso, eu respondi para mim. Já estou correndo atrás de consertar. O que realmente vale a pena para você hoje? Teu trabalho? As tuas metas? O teu pai, tua mãe? Tua namorada? O que hoje vale a pena para você? O que hoje você entrega um amor ágape? Ou em quem? Há um texto, queridos, vou pedir para o Bruno ler, está em Filipenses 2, 7 e 8, prestem atenção um pouquinho. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Valeria a pena para vocês, queridos? O versículo começa assim: tomando a forma de servo. Sabe o que eu imagino, irmãos, com esse versículo? E eu acredito que deve ter sido mais ou menos assim. Toda vez que eu leio esse versículo, eu tenho essa imagem na minha cabeça. O Senhor Jesus, em frente a um espelho espiritual lá na glória. Eu e você, irmãos, não conseguimos mensurar, assim, se eu posso dizer, visualmente, assim, oticamente, como é o Senhor na glória. Os homens que o viram no Velho Testamento disseram que era a aparência do arco que nasce depois da chuva, o tal do arco-íris. Mas eu creio que a gente não consiga mensurar, irmãos. Lá em Apocalipse, quando João olha para ele, João vê ele de costa. A hora que ele começa a virar, João não consegue ver. Era como a luz do sol. Eu imagino, irmãos, o Senhor na frente de um espelho, tirando toda a vestimenta dele de rei, tirando toda a roupa de rei, tirando
aquela roupa maravilhosa. No Apocalipse dá para a gente ter uma base, né? Aquele cinto na altura do peito, imponente, aquela coisa linda, sei lá se o Senhor tem coroa, tudo, irmão, tudo apetrecho. Imagina o rei da Inglaterra tirando toda aquela coisa, tudo aquilo, ficando nu, e tirando, irmãos, e pensando assim, porque foi isso, é exatamente isso, foi para isso que ele veio, tirando uma roupa pelo Marcelo, pela Sara, pelo Fernando. Sabe por quê, queridos? Porque ele tinha que fazer valer a pena. Ele se fez, irmãos, servo. Alguém, queridos, que fez todas as coisas, criou todas as coisas, o Verbo vivo de Deus, Jesus Cristo, aquele que habita em glória, irmãos, que nele está toda a plenitude da santidade, se fez servo, só, irmãos, só por causa de você, só. A palavra ágape, queridos, nem existia, mas só por causa de você, só para fazer valer a pena. Ele se despiu de toda a glória, desceu do céu, tomou a forma de servo. Olha o que o apóstolo escreve: tomou a forma de servo, irmãos, nasceu numa manjedoura, que é o lugar onde os animais comem, num estábulo. Foi criado, irmãos, não com caviar, com colchão duro, não aprendeu a comer numa mesa real, cheia de taças de ouro, que era o que ele merecia. Comia, amado, num prato de madeira, bebia num copo de madeira, acordava todas as manhãs de madrugada para trabalhar com o pai, que era carpinteiro. Sabe por quê, amado? Para fazer valer a pena, para cumprir o que estava escrito lá pelo profeta Isaías, para cumprir, amado. Nasceu feio, queridos, feio, porque a palavra fala que nele nós não vimos formosura alguma, era feio. Tudo isso, irmãos, para ensinar para você o que é amor, para ensinar para mim o que é amor, para hoje nós podemos estar aqui essa noite, olhar para aquele letreiro lá, olhar para as pessoas que nós precisamos, amados, amar de verdade, ágape, olhar para as circunstâncias que nós precisamos amar, ágape, e podemos hoje olhar e falar: em Cristo nós temos força, porque Ele nos amou, e esse amor também é ágape, primeiro. Então Ele tomou forma de servo, queridos. Tomar forma de servo é tudo isso, é deixar regalia, é ter que vir para os lugares, amados, sem nem ter jumento. Alguém, queridos, porque Ele sabia, irmãos, Ele sabia. Lá no livro de Lucas, chega um determinado momento que Maria e José perdem Jesus. Cadê Jesus? Sumiu. E eles já tinham ido embora já, Jesus tinha ficado para trás. Aí, queridos, vamos procurar Jesus. Procura Jesus daqui, procura Jesus de lá. É bem interessante, né? Cadê Jesus? Jesus sumiu. Acho que pode colocar Jesus em castigo, né? Sumiu Jesus. Aí, irmãos, eles voltaram do caminho. Sabe onde ele estava? Dentro do templo, conversando com os sábios e ensinando-os. Criança. Ele já sabia quem ele era, amados. E no mesmo versículo diz assim, na mesma passagem diz assim, que os sábios olhavam e falavam assim: quem é esse menino? Quem é essa criança? Aí, queridos, ele não podia pegar e voltar voando para a casa dele, tinha que gastar canela, tinha que gastar sola de pé, pisar em pedra, tinha que obedecer ao pai. Imagina José chegando para Jesus e falando assim: Jesus, você tem que fazer isso, filho, porque um dia você vai crescer, você vai ser um marceneiro dentro do coração dele, falando assim: homem, se você soubesse quem eu sou. Mas ele obedeceu, queridos. Olha que exemplo, irmãos. Alguém que podia estar lá, o dedo, como ele diz lá, quando começam a interrogá-lo: de onde é o teu reino? Porque tu dizes que tu és rei. Ele
diz: o meu reino não é daqui. Se eu clamasse ao Pai, Ele mandaria milhares de anjos aqui agora. Ele está querendo dizer para o Pai assim: se eu quisesse, meu querido, mas eu tenho que cumprir o chamado, porque um dia, daqui 2014 anos, o Armazinho vai estar lá na igreja, o Fernando vai estar lá, o Elcio vai estar lá, o Doriva vai estar lá, a Juliana vai estar lá, e eles vão precisar do meu sangue. Mas se não precisasse, eu clamaria agora para o meu Pai, dos céus viriam anjos e tudo isso aqui ia virar fumo. Mas ele se condicionou à forma de servo, por amor, para mostrar para você e para mim que não é porque a gente tem autoridade, não é porque a gente tem poder que a gente é mais do que alguém, não é porque a gente tem autoridade que um dia a gente vai subir, que um dia o Senhor vai levantar pessoas que estão aqui, você vai sentar no altar, e aí você vai bater a mão no seu peito e falar o quê? Eu sou um homem de Deus, comigo nada acontece, vem aqui que eu expulso esse demônio agora. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A humildade é uma das maiores virtudes que Jesus Cristo ensinou quando Ele estava em terra. Deus sabe que você tem autoridade para expulsar demônio. Seus irmãos não precisam saber. Deus sabe. O diabo também. Nós conhecemos Paulo, conhecemos Jesus. Lembra dessa passagem? Esses dois a gente conhece. A gente não quer nem parte com ele. Mas quem que é você? Importa, irmãos. Importa o que João dizia. Importa que você, cresça. E ele, tão somente ele, irmãos, tão somente eles, eu e você diminuamos, e ele cresça. Ele tem que crescer, queridos, porque conforme o Senhor for crescendo nas nossas vidas, nós vamos tomando cada vez mais a forma, cada vez mais o jeito, cada vez mais o trejeito, de um dia alguém com honra poder olhar para mim e para você e dizer assim: lá vai um homem e uma mulher de Deus. Esse é o amor ágape, queridos. Lê aí, Bruno, Marcos 14:65. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E aí, querido, vale a pena para você apanhar por alguém que, detalhe, que nem te conhece ainda? Detalhe, que vai pisar na bola com você. Detalhe, que você vai falar assim: vá para a direita, ele vai para a esquerda. Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena, querido, morrer para alguém que depois de alguns dias ia estar lá martelando a tua mão com um cravo gigantesco? Vale a pena? Vale a pena apanhar por ele? Vale a pena? Apanhar e não revidar? Não chamar a milícia celestial? Vale a pena? Para ele, querido, para o Senhor, valeu a pena. Para ele, querido, era ágape, era incondicional. Irmãos, ele estava na cruz, queridos. Como que pode, irmãos? Ele estava na cruz, momento de dor terrível, dor na alma, todos os pecados na costa dele. Não ache, querido, que o que fez ele suar a gota de sangue foi açoite. Não, irmão. Ficou 40 dias sem comer. O que fez ele suar a gota de sangue foi o momento do cálice da ira de Deus, do pecado da humanidade na costa de alguém que nem pecado tinha. Quando você peca, dói o seu coração? O meu dói o seu? Então glória a Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus, Ele opera o arrependimento. Então dói, não dói? Imagina alguém que não tinha pecado. Ele não tinha pecado, irmãos, ele não conhecia. Mas 2 Coríntios diz: ele não conhecia o pecado. Aí de repente, queridos, por causa de mim, de você, o Senhor chegou e lá em Isaías diz assim: ó, o Pai agradou o moridão. Uau! Porque alguém tinha que ser exposto, alguém tinha que morrer, e tinha que ser sem pecado. Aí ele vem, queridos, manifesta o amor ágape. Quando ele está na cruz, ele fala o quê? Pai, fulmina esses daqui que estão me pregando agora? Não! Pai, perdoa-os. Irmãos, que amor é esse? Para raciocinar comigo. O Senhor te leva para a África pregar a palavra. Um belo dia, um grupo de canibais vão lá para te matar. E quando eles estão te matando, você vem e fala assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não. Amor ágape, queridos, incondicional. Não importava, amados, os pregos. Não importava, amado, a cruz. E aí não importava algo que para mim, queridos, não importava o peso do pecado, amados. Não importavam os pecados na costa dele, porque ele tinha um foco.
Ele tinha amado o fogo. Olha para o teu lado direito, para o teu lado esquerdo. Esse aí era o fogo do Senhor. Esse aí era o fogo do Senhor. Eu e você, amados, por amor à minha e à tua vida, Ele morreu na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna, irmãos. Glória a Deus. Queridos, existem duas coisas que eu gostaria de falar para finalizar. Esse, amados, que eu falei para vocês, é o amor ágape de Deus para nós. Foi o que Ele fez por nós. Maravilha, Wesley, acaba aí. Não, Ele fez para nos ensinar, para que nós façamos também. Eu consigo? Claro. Você tem o Espírito Santo de Deus que te capacita para isso. Eu também. Um dos maiores problemas, irmãos, hoje em dia, do nosso ágape para o nosso irmão, chama-se amor ao prazer. Eu faço aquilo que eu gosto de fazer. O que eu não gosto de fazer, eu não faço. Isso é amor, irmãos? Não. O amor, ele é sentimento? Não. Então você precisa gostar para fazer? Não. O amor é mandamento, é verbo, precisa de prática. Nós estamos tão perdidos, queridos, hoje em dia, no amor ao nosso prazer, que nós queremos fazer só aquilo que nos apraz. É um amor egoísta. Eu vou à igreja, eu sento, eu converso com meu irmão, mas se um dia meu irmão precisar, eu não vou estar aqui. Ou se um dia ele pisar no meu carro, aí acabou para mim, aí já era. Isso não é amor, irmãos. Isso é faceta sentimental, sentimentalismo. Qual foi o amor que o Senhor nos ensinou? Amai a quem? Seus amigos? Seus inimigos, irmãos. Que amor que é esse? É o ágape. Porque o amor do amigo, o amor filial, ele sabe que vocês iam ter, que eu ia ter, é carnal, é do homem aqui e tudo. Mas ele diz assim: tenham o amor ágape, amem o seu amigo. A outra coisa, não consigo amar fulano, não consigo amar ciclano. Irmãos, você tem que amar, queridos. Que fique claro para mim e para você essa noite, que amar não é uma questão de escolha. Não é. Eu não escolho amar. Você escolhe tantas coisas, irmão. Você escolhe errar, você escolhe esperar, você escolhe andar, você escolhe emagrecer, você escolhe engordar. Agora amar, querido, você não escolhe. Você tem que amar. Parece que quando nós amamos, né, às vezes gera no nosso coração carnal um sentimento de que assim, poxa, eu estou quebrando um galho para Deus, rapaz, porque eu estou amando. Irmãos, é mandamento, queridos. É direção, é instrução, é ordem. Amai-vos uns aos outros. E olha que bendito que o Senhor nos deixa aqui no texto que nós lemos. Nós seríamos conhecidos por quê, irmãos? Por operar milagre? Por levantar paralítico de cadeira de roda? Por fazer mudo falar? Por fazer cego enxergar? Por isso que nós seríamos conhecidos. Nós seríamos conhecidos por tocar bem o instrumento, por pregar bem, por falar bem. Não? O que diz no texto que nós lemos aqui em João 13, 34 e 35? Se vós amardes uns aos outros, se nós nos amarmos, irmãos, aí nós seremos conhecidos. Aí olharão para mim e para você falando assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então, querido, tenha o amor ágape dentro do teu coração. Busque com força, irmãos. Exerça na vida do teu irmão um amor incondicional, um amor que faz valer a pena. Não, olha, eu estou com você, irmão, vou te ajudar. Olha, irmão, eu estou contigo. Aí o irmão manda um WhatsApp 11h30 da noite, você olha e já fecha rapidinho. Olha, irmão, a gente está junto aí, estamos nessa empreitada junto aí, eu e você. Isso serve para mim e para você, é nós dois, não me exclua disso. Olha, irmão, nós estamos nessa aí, estamos juntos aí, estamos no vale, estamos, irmão, vamos hoje orar lá? Irmão, hoje não dá, irmão. Por quê? Porque hoje ele não dá. Olha, você pisou no meu calo, tá? Porque você falou isso, você falou aquilo, você foi contra as minhas ideologias, o meu pensamento. Não vou mais olhar na sua cara. Isso é amor ágape? Não, irmão. Isso é suportar em amor? Isso é suportar em ódio. O que é amar, queridos? Amar é amar. Não tem explicação. É incondicional.
é fazer valer a pena. Vem aqui, irmão, vamos viver junto. Você está precisando de alguma coisa? Eu estou com você. Exerça, queridos, é um processo. Ninguém vai sair daqui amando o nível 99, porque 100 só ele. Mas os 40, vamos? Nós dois aí, você, os 50. Vamos, irmãos, amar. Queridos, o teu amor pelo teu irmão, o teu amor pelo teu Deus tem que ser água, tem que ser incondicional. É igual um casamento. Se você casar com a sua esposa, se você casar com o seu marido pela beleza, a beleza um dia passa. E aí? Se você casar com ele pelo dinheiro, o dinheiro um dia passa. Ou então tem coisas que o dinheiro não vai comprar. Se você casar com ele pela maneira como ele fala, um dia ele vai ficar velho e você quase não vai ouvir a voz dele. E aí como é que vai ser? Agora, se você casar com ele, se ela casar com você pelo que ela é, pode passar a beleza, pode passar o dinheiro, pode passar o que for, mas você a ama. É ágape, queridos. Se você, irmão, se comprometer, eu também, a termos uma relação com Deus, pelo que Ele pode nos dar, um dia Ele vai virar para mim, para você e vai falar assim: filho, eu não vou dar isso, não está nos meus planos. Se você estiver com Ele porque Ele traz paz no seu coração, um dia você vai estar em tribulação. Se você está com Ele porque Ele te trata como um bichinho, mimimi, de porcelana, um dia Ele vai falar, vai dar um assovio para você lá de baixo, vai falar assim: desce aqui, ó, você vai ver uma plaquinha escrita assim: casa do oleiro. Mas se você, querido, levantar a sua mão e falar: eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador, ágape, de dentro do coração, vão ter dias, irmãos, em que você vai estar doendo, dolorido, e você vai querer ter uma vontade enorme de clamar para Ele e dizer assim: faz passar de mim esse cálice, como Jesus fez. Mas na mesma hora o Espírito fará de ti emanar o amor ágape, e você dirá: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, ainda que doa, ainda que eu passe por problemas, dificuldades, adversidades, eu não deixo, Senhor. O amor que eu tenho por ti é ágape, Deus. Vem de dentro, Pai, vem de dentro. Não é interesseiro, não é eros, não é filhos, não é estonge, é ágape, Pai. Não é pelo que o Senhor pode me dar, não é pelo que o Senhor pode fazer, não é pelo que o Senhor vai fazer, é pelo que o Senhor é. Tu és Deus sobre mim, e eu te amo. E ponto final. Isso é amor, queridos. Baixe sua cabeça.